Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com eu e você e a Bíblia. Estou por aqui te aguardando. Nós temos 5 minutos para a gente começar. Enquanto isso eu vou aguardando a sua chegada por aqui, ok? Vai divulgando aí para o pessoal. Oi, oi Sônia, tudo bem? Bom ter você por aqui. Eliana, bem-vinda. E aí pessoal, vamos aguardando aí a turma aí chegando. Como tá o dia? Oi Patrícia, beijo na Pietra. Fala que o tio mandou. Vamos lá, já já a gente está começando por aqui. Ilze, oi Ilze, dá um oi meu aí pro Saulo, dá um alô meu para ele, tá aí do seu lado, né? Turma chegando, bem-vindo Arnaldo, bem-vindo Domingas, oi. Bom dia, Arnaldo. Muito legal ter vocês aqui, hein? Pois eu queria fazer uma enquete com vocês. A gente tem feito eu, você e a Bíblia nesse horário das 12 horas. Mas depois eu gostaria de fazer uma pesquisa com vocês para saber se vocês querem que continue nesse horário ou se vocês gostariam de fazer isso num outro horário. Se haveria um horário mais conveniente para vocês. A Suzy, minha esposa, fica brava aqui, né, com esse horário, porque ela diz que atrapalha o nosso almoço. Mas aí eu falo pra gente almoçar 12h30, né? Nós colocamos nesse horário das 12 horas por causa daquele projeto de às 12 horas estarmos juntos, né, para orarmos, nos encontrarmos, né? Para oração às 12 horas. 12 horas eu acho que é um horário de almoço que dá para tirar um pouquinho do tempo para a gente conversar um pouco, refletir e meditar um pouco nas escrituras, mas de repente vocês podem entender que há um horário melhor para a gente fazer isso, né? Oi Paula, bem-vinda querida. Maristela, bem-vinda Maristela. Fala Oswaldo. Vamos lá, o pessoal vai chegando. Muito legal estar com cada um de vocês aqui.
Já deixei registrado aí, ó. Hoje nós vamos conversar no Eu, Você e a Bíblia, baseado em Atos capítulo 1, versos 6 a 11, ok? Dá um joinha assim, ó. Quem teve participando da aula do Dynamis ontem à noite, aula de Efésios. Quem participou, faz um joinha assim para mim. Deixa eu ver quem que tá aqui que participou da aula de ontem. Patrícia, Oswaldo, Paula, Valéria. Oi, Valéria. Não tinha visto que você tinha entrado ainda. Tudo bom? Beijão. Ah, que legal, Paula, que você gostou. Nós estamos elaborando aí para termos uma dinâmica melhor nas aulas do Dynamis. Vai vir coisa bacana aí para frente, para ter maior interação da gente com o pessoal que estiver assistindo. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Quem mais da turma que está aí, que já entrou aqui? Quem assistiu a aula de Efésios ontem, dá um joinha aí para mim. Ô Toninho, bem-vindo. Oi Ilze, assistiram? Que bom. Sônia assistiu também? Oi Duda. Ó o Tom. Ei Tom. Que legal que você tá aí. Muito bom. Oi Márcia. Bem-vinda. Legal demais, gente, ter cada um de vocês aqui conosco, hein? Muito bem, nós vamos orar. Nosso alvo é sempre tentar ficar do meio-dia, no máximo até meio-dia e meio, né? Então vamos fazer... Ok, beleza. Vamos fazer então o nosso início aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por cada um daqueles que se encontram aqui conosco, daqueles que não vão poder estar hoje, Senhor, cada um dos seus filhos e filhas. Nós queremos te louvar pelo teu amor eterno, maravilhoso, incondicional, pela vida de cada um de nós. Queremos colocar diante do Senhor, mais uma vez, todo esse cenário, todo esse momento que nós estamos vivendo, a nível mundial e de forma específica aqui na nossa nação, pedindo, Deus, que o Senhor não deixe o nosso coração se perder, que o Senhor mantenha o nosso coração sempre voltado para Ti, focado em Ti, ó Senhor, com a nossa esperança de que, por Sua graça, Senhor amado, nós estamos passando por isso e vamos desfrutar ainda de momentos melhores, ó Senhor Deus, para as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor, que tem feito parte, Senhor Deus, na nossa história. Eu quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo que a gente pode ter juntos aqui, pela tecnologia, que faz com que mesmo que a gente esteja longe, a gente possa de alguma maneira estarmos perto uns dos outros. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Oi, Luziara, tudo bem? A Andréia também entrou, bem-vindos, viu? Muito bem, hoje nós vamos refletir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 11. Nós estamos nos propondo a ter uma caminhada aqui no Eu, Você e a Bíblia, ao longo dessas próximas semanas, que nos leva ao domingo de Pentecostes, ok? Então nós vamos estar refletindo em cima do livro de Atos dos Apóstolos até chegarmos à data da celebração de Pentecostes. Vai ser um tempo muito bacana, vai ser um tempo muito especial. Oi, Ana acabou de entrar aí. Então eu vou fazer a leitura do texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 a 11, diz assim: Então os que se haviam reunido lhe consultaram,
Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Ok, como eu falei ontem, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o segundo livro escrito por Lucas. O primeiro livro que Lucas escreve é o Evangelho, e no Evangelho de Lucas ele diz que ele começou a escrever, começou a narrar, contar aquilo que Jesus havia começado a realizar e a ensinar. Ele diz isso aqui no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 1, o que significa que nesse novo livro que Lucas está escrevendo, ele vai continuar contando para a gente aquilo que Jesus vem realizando e vem ensinando agora por intermédio da igreja. E o versículo 6 começa com uma pergunta que os discípulos fazem a Jesus, e essa pergunta vem porque no contexto aqui, Jesus está com eles, e o texto diz que Jesus passa com eles após ter ressuscitado, cerca de 40 dias aparecendo para eles, e quando ele aparecia, ele discorria e falava com eles a respeito do reino de Deus, e o texto nos diz que Jesus fala para eles que eles deveriam esperar a promessa do Pai, que está no centro do anúncio do Evangelho do Reino, que tem a ver com o envio do Espírito Santo de Deus, que está com Jesus para que ele pudesse estar agora com a sua igreja, estar com os seus seguidores, assim como ele estava com Jesus. E Jesus lembra que João os batizou com água, e eles, dentro de poucos dias, seriam batizados com o Espírito Santo. Então, quando eles fazem essa pergunta, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E essa pergunta está associada ao fato de Jesus dizer para eles que eles deveriam ficar em Jerusalém até que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Então eles estão relacionando essa ideia de serem batizados pelo Espírito Santo, de receberem o mesmo Espírito que estava em Jesus e que atuava em Jesus, agora para estar neles, estarem atuando através deles, com a ideia de que ao receberem o Espírito Santo, quando isso acontecer, então o reino seria restaurado a Israel. Esse é o questionamento. Quando o reino vai ser restaurado? É quando Israel vai receber a autoridade, o poder de governo novamente nas mãos deles. Até então, os seguidores de Jesus ainda não tinham compreendido plenamente essa realidade do reino de Deus como uma realidade que não era política, não era uma realidade associada com a política humana, com Israel ter um domínio como nação sobre as demais nações da terra, mas expressar a realidade do governo do reino de Deus, que seria estendido então a partir de Israel a todas as nações da terra. E Jesus, a essa pergunta deles, retorna dizendo que não cabia a eles conhecer, saber épocas ou datas que o Pai havia estabelecido exclusivamente pela autoridade dele. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, quanto a essa questão da restauração plena do reino de Deus, isso compete apenas ao meu Pai, não compete a vocês. O Espírito Santo não está sendo dado, relacionado então a uma busca de autoridade, uma busca de poder político terreno. Por que o Espírito Santo estava sendo dado, ou por que o Espírito Santo lhe seria concedido? Ele explica isso no verso 8. Ele diz assim, contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até
os confins da terra. Então Jesus, ele deixa claro aqui para nós que ele, através da sua obra, vem para nos batizar com o Espírito Santo. Através da sua morte e da ressurreição, ele viabilizou que o Espírito Santo de Deus pudesse ser derramado e o mesmo Espírito que estava nele, atuando na vida dele, pudesse agora estar na vida dos seus seguidores e pudesse estar atuando na vida dos seus seguidores. Então, os primeiros seguidores de Jesus querem saber se quando eles recebessem o Espírito Santo, eles teriam então a restauração do reino, ou seja, eles teriam de volta enquanto nação, enquanto representantes da nação de Israel, o poder de governo político, ok? Junto à humanidade. Jesus diz que quanto a essa interferência de Deus na história da humanidade de uma forma geral, cabia apenas a Deus saber quando isso ia acontecer, que o Espírito Santo não estava sendo dado a eles visando isso, o Espírito Santo estava sendo dado a eles visando que eles tivessem poder para serem testemunhas a respeito de Jesus. Em todos os lugares, em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Este é um ponto de fundamental importância para que a gente possa compreender a diferença do exercício da missão na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento, e o exercício da missão dentro da nova aliança, dentro da realidade do Novo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas e todos os servos de Deus, eles podiam falar a respeito do reino de Deus, eles podiam indicar a realidade da chegada do reino de Deus, mas eles não podiam testemunhar a realidade do reino de Deus, porque o reino de Deus ainda não havia chegado. Mas com o derramamento do Espírito Santo, isso muda. Nós, como seguidores de Jesus, dentro da realidade da nova aliança, recebemos o Espírito Santo de Deus para que nós não apenas falemos a respeito do reino, mas para que a gente testemunhe a respeito da realidade do reino. Nós sermos testemunhas de Jesus significa nós sermos testemunhas de que o reino de Deus está estabelecido entre nós e o reino de Deus está avançando entre nós. Nós recebemos então o Espírito Santo para que nós possamos ser testemunhas de Jesus. Do que nós testemunhamos? Uma testemunha é alguém que sabe de algo de primeira mão. Uma testemunha só é válida se ela pessoalmente pode comprovar os fatos que ela está narrando, os fatos que ela está dizendo. Então, vem a pergunta para nós aqui: como é que nós podemos ser testemunhas de Jesus hoje? Ou antes dessa pergunta, por que os discípulos precisam receber o Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus? O que é que eles vão estar testemunhando? Veja, o Espírito Santo precisa vir para que eles possam, porque através da presença do Espírito Santo de Deus neles, eles receberiam o poder. Que poder é esse? É o que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 1, a respeito do poder da ressurreição de Jesus. O poder que levantou Jesus dos mortos, ou seja, o Espírito Santo agindo no corpo de Jesus, trazendo Jesus de volta à vida, é o mesmo Espírito que está habitando em nós, agindo com poder na nossa vida. Então, eles precisam receber o Espírito Santo de Deus, e nós também precisamos receber o Espírito Santo de Deus, porque nós vamos testemunhar a respeito do fato de que Jesus está vivo. Ser uma testemunha não é ser alguém que apenas narra alguma coisa que ouviu de alguém. Ser uma testemunha é ser alguém que conta algo que foi vivido por ela, foi experimentado por ela, por isso ela pode testemunhar. Então, se nós somos testemunhas de Jesus, isso significa que nós experimentamos a realidade daquilo que nós estamos falando na nossa própria vida. Nós podemos testemunhar a respeito disso, porque isso tem a ver com uma experiência diretamente ligada a nós. Não é apenas algo que nós ouvimos e que nós estamos transmitindo, mas é algo que nós estamos experimentando, é uma realidade que nós estamos vivenciando. Então, o Espírito Santo de Deus nos é dado, porque através da vida dele, através da presença dele em nós, nós recebemos o poder da vida ressurreta de Jesus e nós podemos falar e testemunhar de primeira mão que Jesus de fato está vivo. Por quê? Porque nós experimentamos a vida dele em nós através da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus está dizendo para eles aqui que eles deveriam ficar
em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E ele diz que isso estaria ligado à pessoa, à vinda da pessoa do Espírito Santo de Deus. Esses homens, esses primeiros seguidores de Jesus, viram Jesus vivo e eles testemunhariam a respeito do fato de que eles viram Jesus vivo, mas eles iam falar para pessoas que nunca viram Jesus vivo. Então, como é que eles poderiam realmente comprovar, testemunhar que Jesus estava vivo? Eles poderiam fazer isso através da presença viva de Jesus na vida deles por intermédio do Espírito Santo de Deus. E esta é a mesma perspectiva para mim e para você. Por que que eu e você podemos ser testemunhas de Jesus hoje? Nós nunca vimos Jesus em pessoa ressuscitado, não é? Nós nunca vimos ele em forma humana, como aqueles primeiros seguidores viram ele ressuscitado em forma humana. Nós nunca vimos isso, mas nós podemos testemunhar a respeito da realidade de que ele está vivo, porque apesar de nós não termos visto ele humanamente vivo em carne, nós experimentamos o poder da sua vida, o poder da sua ressurreição em nós, na nossa vida, através da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós precisamos receber o batismo do Espírito Santo, como ele diz aqui no verso 20, no verso 5, melhor dizendo, né? Entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se eu não recebo a presença do Espírito Santo de Deus em mim, se eu não recebo o batismo do Espírito Santo de Deus em mim, e isso acontece quando eu confio em Jesus, eu entrego a minha vida para Ele, eu me arrependo e eu me coloco debaixo do governo amoroso dEle. Quando eu faço isso, então o Espírito Santo vem e Ele inunda a minha vida com a sua presença, e através da sua presença eu recebo esse poder da ressurreição de Jesus, essa experiência em mim, interna, na minha vida, de que Jesus está vivo. A vida dele é latente em mim através da presença do Espírito Santo de Deus. A vida dele é latente em nós através da presença do Espírito Santo de Deus. O poder que operava na vida de Jesus enquanto ele estava aqui, vivendo aqui, e o poder que operou na vida dele para ressuscitá-lo dos mortos, que é a pessoa do Espírito Santo, agora é o poder que está presente na nossa vida e está operando na nossa vida. E o objetivo, diz Jesus, para que o poder do Espírito Santo esteja atuando nas nossas vidas, é que nós possamos testemunhar para outras pessoas da realidade de que Jesus não está morto, de que Jesus está vivo. Ele é real e nós nos relacionamos com ele, e nós devemos testemunhar a respeito disso enquanto nós vamos vivendo a nossa vida, por onde quer que a gente vá, a partir do local que a gente está, até aonde Deus nos levar. Essa é a ideia aqui. Aonde eles estavam em Jerusalém, e eles deveriam ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Ou seja, nós testemunhamos, a dinâmica do nosso testemunho é iniciar-se por onde nós nos encontramos. Então, onde é que nós estamos? Nós estamos na nossa casa, nós estamos na nossa família, aí é o nosso primeiro ambiente de testemunho. E aí, à medida que nós vamos vivendo a nossa vida, à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos andando, à medida que nós vamos indo para outros espaços sociais, outros espaços físicos, outros espaços geográficos, por onde quer que a gente vá, por onde quer que o Senhor nos leve, aí nós estamos como testemunhas de Jesus. Nossa presença nesses lugares, a nossa vida nesses lugares, nesse lugar precisa comunicar a vida de Jesus, a realidade da ressurreição de Jesus, precisa comunicar que Jesus está vivo. Então, essa é a ordem que Jesus dá a eles, que eles receberiam o Espírito Santo de Deus para testemunharem a respeito da realidade de que Jesus está vivo. E essa é a mesma ordem que eu e você recebemos dele. No momento que nós estamos vivendo, nós podemos gastar muito do nosso tempo e perder bastante do nosso tempo discutindo a respeito de posicionamentos, sobre tudo que acontece ao nosso redor, sobre quem que está certo, quem tem razão, no contexto político que a gente vive, nesse contexto de pandemia e etc. Podemos gastar o nosso tempo com isso, ou, e é o que a gente de fato deve fazer,
nós podemos gastar o nosso tempo, na verdade, testemunhando para as pessoas a respeito da realidade de que Jesus está vivo, de que Ele é real e que nós experimentamos a vida dele em nós e que as pessoas também podem experimentar a vida de Jesus nelas, se elas estiverem voltando o seu coração em arrependimento para Ele, buscando como o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador das suas vidas. Jesus, ele está vivo e ele está atuando, e ele atua hoje através da presença do Espírito Santo em nossas vidas e por intermédio então das nossas vidas. Mas aí o texto continua e ele continua de uma maneira bem interessante. Veja, nós podemos ouvir a respeito de que Jesus está vivo, nós podemos ouvir a respeito da realidade de que ele nos batiza com o Espírito Santo de Deus, mas nós, diante daquilo que ouvimos, precisamos tomar uma posição, nós precisamos agir, ok? Frente a essa realidade. O que acontece aqui? Os discípulos, eles estão por demais impactados, né, e extasiados com tudo aquilo que eles estavam vendo e vivenciando naquele momento específico da vida deles. Lembre-se que Jesus, que está vivo e que disse que daria o Espírito Santo para eles, para que a vida dele, através da presença do Espírito Santo, estivesse agindo em poder na vida de cada um dos seus discípulos, mas eles estão ali contemplando Jesus pessoalmente e tem então essa experiência aonde eles veem Jesus sendo elevado aos céus, eles veem o arrebatamento de Jesus. O verso 9 em diante diz assim: tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficam admirados com aquilo que está acontecendo e eles ficam contemplando aquela cena. E aí o texto diz que aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de brancos, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus retornará do mesmo modo como viste subir. Então aqui nós temos uma promessa maravilhosa. Jesus foi assunto aos céus, eles ficaram impactados com aquela cena de verem Jesus subindo, Jesus flutuando, e de repente uma nuvem encobre e some dos olhos deles, e eles ficam com o olhar fixo nos céus, muito provavelmente extasiados, né, com toda aquela visão que eles estavam tendo ali. E aí 2 anjos aparecem ao redor deles e dizem para eles: ei, varões galileus, por que vocês estão aqui extasiados, parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira vocês vão vê-lo descer. E aí a grande questão é: como a gente vai ficar aguardando esse momento de Jesus descer? Essa era a grande questão para eles. Vocês vão ficar aí parados, olhando para os céus, ou vocês vão cumprir a ordem que Jesus deu para vocês? Qual é a ordem que Jesus deu? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Então, nós temos a plena convicção de que Jesus, que subiu em glória para o Pai, vai voltar glorificado para trazer a realidade de um novo céu, de uma nova terra, que vai consumir toda essa realidade de uma era má, de uma era marcada pela enfermidade, pela morte, pela maldade, pela destruição. E quando isso acontecer, todas essas coisas vão ser banidas da realidade da criação de Deus, e a criação de Deus vai voltar a ser uma criação boa e uma criação perfeita. Mas como é que a gente deve se portar até que esse dia chegue? Nós podemos ficar contemplando os céus, nós podemos ficar extasiados com as realidades que a gente vê acontecendo ao nosso redor, nós podemos ficar impressionados com o poder soberano e sobrenatural de Deus, ou nós podemos entender que esse poder está à nossa disposição para que nós possamos ser testemunhas de Jesus para aqueles que ainda não sabem a respeito disso. E essa deve ser a nossa posição. Eu quero fazer uma aplicação em relação a isso, ao momento que nós estamos vivendo. Nós podemos estar passando por essa situação
relacionada aí à pandemia, ao isolamento social, a preocupações com a economia, com os nossos olhos fixos nessas coisas, contemplando essas coisas, preocupados com essas coisas, de queixo caído com essas coisas, ou nós podemos entender que nós, e no meio disso tudo esperando, Jesus vai voltar e todas essas coisas vão então serem solucionadas, deixarem de existir, ou então nós podemos tirar os nossos olhos dessas coisas todas que estão acontecendo e entender que no meio de tudo isso que está acontecendo, nós somos enviados com o poder do Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas de que Jesus ressuscitou e de que Jesus está vivo. A vida de Jesus está em nós para que ela se manifeste através de nós para as pessoas que ainda não sabem a respeito dessa boa notícia, dessa notícia maravilhosa de que ele vive. Então nós podemos compartilhar de toda a realidade da sua bondade, de toda a realidade do seu amor, de toda a realidade da sua compaixão, de toda a realidade do seu perdão, de toda a realidade da sua cura, de toda a realidade da sua libertação, de toda a realidade da sua esperança, todas as realidades concernentes ao reino de Deus que Jesus carregou e que Jesus manifestou através dele, são realidades que estão intrinsecamente ligados à vida de cada um de nós quando nós nos tornamos seguidores de Jesus, e elas estão em nós para que a gente possa testemunhar a respeito delas, para que elas possam fluir de nós, se manifestarem através da nossa vida. Eu quero que você pense nisso, que você entenda isso. O Espírito Santo nos foi dado para que a vida de Jesus estivesse em nós, para que ela se manifestasse como um testemunho da sua vida ressurreta através de nós. O Espírito Santo não nos foi dado para que a vida de Jesus ficasse presa em nós. A vida de Jesus não foi dada a mim e não foi dada a você para que ela fique confinada dentro de nós, presa dentro de nós, para que ela faça sentido apenas para nós. A vida de Jesus nos foi dada para que ela, estando em nós, ela sendo vivida em nós, nós possamos manifestar para o mundo que Jesus é real, de que ele está vivo. E nós sabemos que ele está vivo porque nós vivemos a partir da vida dele que está em nós. Então, nós somos capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus para amarmos como Jesus ama, para pensarmos como Jesus pensa, para tratarmos as pessoas como Jesus trata, para sermos misericordiosos com as pessoas como Jesus é misericordioso, para estendermos as nossas mãos em poder e graça, acolhendo pessoas, curando-as, restaurando-as, animando-as, assim como Jesus faz. E ele testemunha através de nós que ele está vivo. O Espírito Santo testemunha através da minha vida e através da sua vida para outras pessoas que Jesus está vivo e que ele é um bom Pai e que ele retornará um dia para transformar toda essa realidade que está ao nosso redor. Mas nós não devemos esperar o seu retorno contemplando os céus, nós devemos esperar o seu retorno indo de Jerusalém, Samaria, Judéia até os confins da terra, testemunhando a realidade de que o reino de Deus chegou, ele está aqui, porque o Senhor do reino vive em nós e se manifesta através de nós. Então, eu quero estimular você nesse momento em que a gente está vivendo a agir como Jesus, a pensar como ele pensa, a falar como ele fala e a fazer aquilo que ele faz. Nós podemos ter opiniões diferentes a respeito dos mais diversos posicionamentos que a gente tem visto hoje em dia em relação a toda essa situação que a gente está vivendo. Eu não entendo que você precisa pensar ou ter posicionamentos sobre isso iguais aos meus. Eu não entendo que todo mundo precisa ter a mesmo foco, o mesmo pensamento, a mesma opinião sobre tudo o que está acontecendo, mas eu entendo que o meu posicionamento e o seu posicionamento precisam ser posicionamentos que manifestem a misericórdia, a graça, o amor de Jesus, que testemunhem a respeito da vida de Jesus. Então, meus queridos e queridas, não vamos nos posicionarmos, principalmente virtualmente, através da internet, ok? De forma agressiva, com pessoas que pensam de forma diferente da gente. Não vamos acusá-los, não vamos atacá-los,
não vamos amaldiçoá-los. Quem participou da aula de Efésios de ontem, lembre-se, nós temos que ter palavras que abençoam e nós temos que ter atitudes que abençoam. Palavras e atitudes que demonstrem, que testemunhem a respeito da realidade de que Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma teoria religiosa, ele é real, ele está vivo. E as pessoas vão saber que ele é real, que ele está vivo, ao verem a manifestação da vida dele através de nós, através da nossa vida, ok? Não adianta dizer para as pessoas, acredita em Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. E aí as pessoas vão dizer, é mesmo? Aonde? Nós testemunhamos que ele está vivo. Quando eu digo para uma pessoa, ei, Jesus está vivo, eu preciso dizer para ela, ei, olhe para a minha vida e você vai ver que Jesus está vivo, porque a vida dele está sendo vivida em mim. Quando nós porventura erramos, quando nós falhamos, porque isso acontece na nossa vida, nós temos que ter a humildade de pedir perdão, de dizer, olha, eu falei com você de uma maneira que eu não devia ter falado, eu me posicionei de uma maneira que eu não deveria ter me posicionado, a maneira que eu agi não testemunha a realidade de que a vida de Jesus está viva em mim, mas ela está, e por isso eu quero te pedir perdão, ok? Então nós temos uma oportunidade enorme nesse momento para demonstrarmos através das nossas atitudes, através das nossas palavras, o testemunho de que Jesus vive, ele está vivendo em nós e que a vida dele se manifeste através da sua vida e da minha vida para todos aqueles que estiverem ao nosso redor, começando na nossa Jerusalém, que é a nossa casa, indo até os confins da terra, que é aonde quer que seja, que chegue o nosso testemunho, que a gente possa viver e agir assim, amém? Essa live que nós acabamos de fazer vai ficar aí no history do nosso canal aqui do Instagram, da CP Vinhedo, ela vai estar também no meu canal no YouTube, se você depois quiser compartilhá-la com outras pessoas, você pode fazer isso, e eu espero por você amanhã ao meio-dia, a gente continua aqui caminhando através do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por você que pôde participar com a gente, você que entrou mais no finalzinho, assiste toda a live aí que vai estar à sua disposição, ok? Jesus abençoe você, até amanhã com a graça de Deus. Beijo no coração de todos vocês, amo vocês.